Só que quando fala que o irmão começa a crescer, ele fala assim, ele cresceu, ele começou a crescer e eu fiquei para trás. Aí pergunta, quando ele cresceu, você não estava no domínio próprio de você, está no caminho dele, por causa que se Deus colocou ele naquela superfície de que começar a crescer na palavra, por causa que ele começou a orar, começou a praticar, começou a obedecer a Deus, porque para você crescer na palavra e crescer espiritual em Cristo, você deve orar, deve pregar, deve ensinar, deve começar a orar para Deus, deve falar assim, Deus perdoa meus atos, Deus perdoa Deus perdoa o meu pecado, Deus perdoa minha fraqueza. Aí você tem que abaixar seus pés e começar a se humilhar para Deus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim, quando eu estava no Getsemane, eu comecei a falar com o Pai, eu comecei a buscar a face do Pai, que é meu Jesus. Só que para falar que Jesus, ele fala assim, Deus, porque no Getsemane, Jesus, ele estava se humilhando. Então Jesus, ele pegou o cálice e o pão e falou assim, Deus, se for da tua vontade, se for da tua vontade, passe mim esse cálice e esse pão. E é por falar que Jesus, ele começa a chorar, mas só que naquela oração lá, Jesus, ele começa a tá naquela preocupação, por causa que os seus discípulos ficam lá fora, lá começando a dormir. Só que Jesus fala assim, vocês não podem vigiar nem uma hora. E a palavra diz que quando os discípulos que é Pedro, Tiago, João e os 12 ficaram fora dormir lá, Jesus, ele tinha falado para os 12 e falou assim, vocês, por que não devem vigiar para poder orar, porque fazer o vigília, porque assim, a pessoa que não ora, a pessoa que não prega, a pessoa que não louva, a pessoa que não sabe qual que é o dom dela, ela começa a ficar ansiosa, ficar assim, nossa, eu queria o meu dom que seja pregador, queria que o meu dom fosse um cantor, fosse, queria ser na vida da revelação. Pergunta, a revelação não é do homem querer, é de Deus querer que dá pro homem. Por causa que a palavra fala que Jesus, ele fala assim, quando eu orei no Getsemane, eu falei para o meu pai passar o cálice e pão de mim. Só que lá, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala assim, tomai e comer, tomai esse pão que é partido por vós, e comer toda vez que lembrarem em memória de mim, e tomar o cálice e lembrar em memória de mim, no dia que foi traído, partiu o pão e bebeu o cálice. Aí perguntam, quando o Corinthians fala assim, na noite que foi traído Jesus, e começou na minha fala, começou a ser traído, Jesus estava na mesa com os 12, e fala que Jesus, ele estava vendo os mais aqui e os mais aqui, que é os 12, na mesa, os discípulos. Só que por falar que Jesus, ele falou assim, e também Jesus deu duas revelações, ele falou assim, eu vejo que um de vós é o diabo, é o Satanás, e é por falar que Jesus, ele fala assim, digo vós, aquele que está na mesa, alimenta aí, e aquele que está clamando no prato assim, alimenta aí. E é por falar que Jesus, ele começa a falar assim, já que o João não é, o Pedro não é, o Tiago não é,
Então, o que está mais no fundão é o que me trai. Só que lá, no capítulo 9 de João, fala que Jesus, como Jesus ele é humilde, Jesus ele é um homem simpático, Jesus é um homem amoroso com seus discípulos. Ele fala assim, vocês vêm pra cá, que agora eu vou falar para este homem, para que ele comece a ver o que ele quer da vida dele. Só que a palavra fala que